Tire as mãos de mim. A voz de Vitória falhou quando ela tropeçou para trás, a mão instintivamente protegendo sua barriga arredondada. Mas aquele momento ainda estava a 20 minutos de distância. Agora, Vitória Sterling estava sentada em frente ao marido milionário no Château Lauren, o local habitual de aniversário deles, observando rolar pelo celular com a mesma intensidade que um dia havia reservado para ela. Com 8 meses de gravidez, ela se sentia como uma baleia encalhada, espremida na cadeira de veludo elegante do restaurante. Suas costas doíam, seus pés haviam desaparecido em algum lugar sob a barriga inchada, e o bebê parecia determinado a usar suas costelas como gol de futebol. Mesmo assim, ela havia insistido em manter a tradição. 3º aniversário de casamento. Tinha que significar algo. Marcos, disse suavemente, ajustando o vestido de maternidade, pode guardar isso só para o jantar. Marcos Wellington não levantou os olhos da tela do celular. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, seu terno caro feito sob medida. Aos 38 anos, ele ainda atraía olhares apreciativos de outras mulheres no restaurante. Vitória costumava se sentir orgulhosa caminhando ao lado dele. Agora, sentia-se, na maioria das vezes, invisível. Este acordo é crucial, Vic. Você sabe como meu trabalho é importante. Os dedos dele voavam pela tela, digitando algo que o fez sorrir. Aquele sorriso antes fazia o coração dela disparar. Naquela noite, fez seu estômago se revirar. Eu sei que seu trabalho é importante, disse Vitória, mantendo a voz firme. Anos como promotora a haviam ensinado a manter a calma sob pressão. Mas hoje à noite é sobre nós. Sobre a nossa família. Ela colocou as 2 mãos sobre a barriga. Sobre a Emma. Eles finalmente haviam concordado com o nome na semana passada. Emma Rose Sterling Wellington. Vitória queria infernizar, manter sua identidade ao lado do novo papel de esposa de Marcos e mãe. Ele, claro, discutira, mas acabou cedendo. Pequenas vitórias. Marcos ergueu os olhos brevemente, o azul gelado. O bebê não vai a lugar nenhum, Vitória. Mas esta oportunidade pode ir. Sua atenção voltou imediatamente para o celular. Vitória encarou o rosto do marido à luz de velas. Quando ele se tornará um estranho? Quando a ambição dele havia se transformado de impulso atraente em narcisismo consumido? Quando ela se tornará apenas mais um acessório na vida perfeita dele? Sinto que estamos desconectados ultimamente, disse, estendendo a mão sobre a mesa. Como se estivéssemos vivendo vidas separadas. Estamos vivendo vidas separadas, Marcos respondeu sem pensar. Então pareceu perceber a dureza da frase. Quero dizer, você está focada na gravidez, e eu estou construindo o nosso futuro. É temporário. Temporário. Tudo parecia temporário nesses dias. Sua carreira de promotora, colocada em pausa para a maternidade. Sua independência, lentamente erodida pela necessidade de Marcos de controlar cada decisão. Seu senso de identidade, enterrado sob camadas de concessões e acomodações. Marcos, olhe para mim. A voz de Vitória carregava um tom de sua antiga autoridade de tribunal. Por favor. Ele finalmente olhou, irritação cintilando nos traços belos. O que, Vitória? O que você quer que eu diga? Quero que fale comigo como antes. Como se eu importasse. Como se nós importássemos. Claro que você importa. Você está carregando meu filho. A frase a atingiu como um tapa. Não o filho deles. O filho dele. Como se ela fosse apenas o recipiente. Não uma parceira igual na criação de uma nova vida. O celular de Vitória vibrou com uma mensagem da irmã. Rebeca, como está o jantar? Ele está sendo romântico? Ela olhou para Marcos, ainda absorvida em seu aparelho, e digitou de volta. Defina romântico. Vitória, a voz de Marcos agora era afiada. Se você também vai ficar no celular, então é melhor. Eu só estava respondendo a Rebeca. Uma mensagem. Vitória colocou o celular virado para baixo na mesa. Ao contrário de algumas pessoas, eu consigo focar na minha família. O maxilar de Marcos se contraiu. Vários clientes nas mesas próximas olharam, percebendo a tensão. O Château Lauren prezava por um ambiente refinado. Vozes elevadas eram decididamente pouco refinadas. Não me dê lição sobre família, disse Marcos, a voz baixa, mas perigosa. Tudo o que eu faço é por esta família. Cada acordo, cada reunião, cada sacrifício. Enquanto você fica sentada em casa. Sentada em casa?
Os instintos de promotora de Vitória dispararam. Estou gerando seu filho. Abandonei minha carreira pelo seu filho. Me mudei para o outro lado do país, longe da minha família, pela sua carreira. Nosso filho, corrigiu Marcos, mas soava vazio. E você não abandonou sua carreira. Está fazendo uma pausa. Uma pausa que já dura 2 anos. Porque você quis focar em engravidar. A conversa estava deslizando para território familiar. Os mesmos argumentos. As mesmas recriminações. O mesmo abismo fundamental sobre o que o casamento deles havia se tornado. Vitória respirou fundo, tentando canalizar a calma judicial da mãe. A juíza Eleanor Sterling nunca perdia a compostura. Nunca deixava a emoção nublar o julgamento. Vitória precisava daquela força agora. Marcos, eu te amo. Amo a vida que temos juntos. Mas sinto que estou desaparecendo. Como se estivesse me tornando alguém que não reconheço. Por um momento, algo brilhou nos olhos de Marcos. Arrependimento. Compreensão. Mas então o celular vibrou de novo, e sua atenção se fragmentou. Podemos falar sobre isso em casa? Este acordo. Que acordo? Vitória se inclinou para a frente, seu instinto jurídico captando algo no tom dele. Você disse que era a conta Morrison. Os dedos de Marcos pararam na tela. É a conta Morrison. Então por que no seu celular aparece Amber? O nome pairou no ar entre eles como fumaça. O rosto de Marcos ficou pálido, depois vermelho, depois frio como pedra. Você está lendo minhas mensagens agora? Seu celular está bem aí. A notificação apareceu. Vitória sentiu o gelo se espalhando pelo peito. Quem é Amber? Uma colega? Que tipo de colega manda mensagem às 9 horas no nosso aniversário? A compostura de Marcos se quebrou levemente. Vitória, você está sendo paranoica. Hormônios da gravidez, não. A voz de Vitória cortou a desculpa como uma lâmina. Não ouse colocar a culpa nos hormônios. Quem é ela? O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelo murmúrio suave de outros clientes, o tilintar de talheres, o sussurro de tecidos caros. Vitória observou o rosto do marido se transformar de defensivo para irritado, e então para algo mais sombrio. Ela não é ninguém, disse Marcos finalmente. Um contato de negócios. Mas o celular dele vibrou de novo, e Vitória viu o suficiente na tela para saber que aquelas não eram mensagens de negócios. Deixa eu ver o seu celular. De jeito nenhum, respondeu Marcos. A voz de Vitória carregava toda a autoridade que já havia exercido em tribunais ao interrogar testemunhas hostis. Deixa eu ver o seu celular. Não, Vitória. Você não tem o direito de fazer exigências. Não tem o direito de me interrogar como se eu fosse algum criminoso. A palavra pairou entre eles, carregada de significado, porque Vitória já havia interrogado criminosos. Marcos se levantou abruptamente, a cadeira raspando alto no chão de mármore. O movimento foi violento bastante para que Vitória instintivamente se inclinasse para trás, uma mão protegendo a barriga. Eu não vou fazer isso, disse Marcos, a voz ecoando pelo restaurante. Não vou ficar aqui enquanto minha esposa grávida me acusa sabe-se lá de quê. Outros clientes agora olhavam abertamente. O maitre se aproximava da mesa com preocupação diplomática. Vitória sentiu o rosto queimar, mas também uma estranha clareza. Esse era o padrão de Marcos. Escalar até ela recuar, fazê-la ser o problema, forçá-la a pedir desculpas pelo comportamento dele. Não hoje. Sente-se, Marcos. Vamos conversar calmamente. Não me diga o que fazer. O rosto de Marcos estava corado, o cabelo cuidadosamente penteado caindo pela testa. Não use essa voz de promotora comigo. Eu não estou te processando, estou tentando entender. Entender o quê? Que você se tornou paranoica e controladora. Que a gravidez te deixou irracional. As palavras atingiram Vitória como golpes físicos. Irracional. Paranoica. Controladora. Todas as coisas que ele vinha chamando-a ultimamente, sempre que ela fazia perguntas razoáveis ou expressava preocupações legítimas. Estou grávida de 8 meses do seu filho, disse Vitória, levantando-se lentamente da cadeira. Mereço honestidade do meu marido. Você merece o que eu te dou. A máscara de Marcos estava se desfazendo por completo agora, revelando algo feio por baixo. Você vive na minha casa, gasta meu dinheiro, usa roupas que eu compro.
Talvez devesse mostrar alguma gratidão em vez de brincar de detetive. Vitória ficou imóvel, as mãos apoiadas na barriga, encarando o homem a quem havia prometido amar para sempre. O restaurante havia silenciado ao redor deles, uma bolha de espanto envolvendo a mesa. Quero ir para casa, disse ela baixinho. Ótimo! Talvez assim você volte ao juízo. Vitória pegou a bolsa e o casaco, movendo-se com cuidado com o corpo grávido. Cada passo parecia deliberado, final. Ela estava se afastando de mais do que apenas o jantar. Estava se afastando da ilusão do casamento. Marcos a observou lutar com o casaco, sem mover um dedo para ajudar. O celular vibrou de novo, e os olhos dele desceram automaticamente para a tela. Amber de novo? Perguntou Vitória. Foi quando Marcos agarrou o pulso dela. Vitória tentou se soltar, mas o aperto dele se firmou, os dedos envolvendo o pulso como um torno, a pressão quase dolorosa, mas claramente controladora. Larga de mim, disse Vitória, a voz baixa mas clara no restaurante silencioso. Não terminamos de conversar. O rosto de Marcos estava a centímetros do dela agora, o hálito carregando o cheiro de vinho caro e raiva mal contida. Você não vai embora de mim. Vitória olhou para a mão dele em seu pulso, depois de volta para o rosto. Em seus dias de promotora, havia visto aquele momento incontáveis vezes em casos de violência doméstica. O instante em que o controle se tornava físico, o instante em que o abuso emocional cruzava a linha para algo mais sombrio. Marcos, sua voz estava firme apesar do medo subindo pela espinha. Larga do meu pulso. Agora. Ou o quê? Vai ligar para a mamãezinha, a juíza? O deboche na voz dele fez algo frio se instalar no peito de Vitória. A juíza Eleanor Sterling havia criado as filhas para serem mulheres fortes e independentes. Ela também lhes havia ensinado a reconhecer homens perigosos. Estou pedindo mais uma vez, solte. O aperto de Marcos afrouxou levemente, mas ele não a soltou. Ao redor deles, o restaurante havia ficado mortalmente silencioso. Os garçons pararam de se mover. Outros clientes fingiam se concentrar em suas refeições enquanto lançavam olhares discretos para o drama que se desenrolava. Você quer saber sobre a Amber? A voz de Marcos estava ficando mais alta novamente, seu controle se desfazendo a cada palavra. Ótimo! A Amber valoriza o que eu faço. A Amber não questiona cada decisão que eu tomo. A Amber não me faz sentir um criminoso na minha própria vida. Vitória sentiu as palavras como golpes físicos, mas seu treinamento jurídico entrou em ação. Documentar tudo, lembrar detalhes, manter a calma. Então existe algo a saber sobre a Amber. Ah! Não existe nada, Marcos se interrompeu, percebendo que havia confirmado o que Vitória suspeitava. O rosto dele escureceu ainda mais. Você está distorcendo tudo, me fazendo parecer o vilão. Eu não estou te fazendo nada. Estou apenas ouvindo o que você diz. O celular de Marcos vibrou novamente e novamente. A mão livre dele se moveu instintivamente em direção ao aparelho, depois parou. A luz de notificação piscava insistentemente. Ela está esperando você responder, observou Vitória. Cala a boca. As palavras foram tão afiadas, tão cruéis, que vários clientes próximos ofegaram audivelmente. Vitória sentiu o bebê se mexer inquieto, como se pressentisse a tensão que o cercava. Eu preciso me sentar, disse Vitória. O bebê. O bebê, o bebê, o bebê. A voz de Marcos subiu até quase se transformar em um grito. Tudo é sobre o bebê. E eu? E o que eu preciso? Vitória encarou o marido, enxergando-o claramente talvez pela primeira vez. Aquilo era sobre as necessidades dele, os desejos dele, o ego dele. A gravidez, o casamento, até mesmo o bebê crescendo dentro dela. Tudo era sobre Marcus Wellington e sua fome narcisista por controle. O que você precisa é de ajuda, disse Vitória em voz baixa. Foi então que Marcos explodiu. Ajuda? A voz dele ecoou pelo restaurante, fazendo todas as cabeças se virarem. Eu preciso de ajuda? Eu não sou quem está fazendo acusações. Eu não sou quem está sendo paranoico e ciumento. Eu não sou quem... Senhor, Grace Campbell, a gerente do restaurante, apareceu ao lado da mesa com preocupação profissional. Talvez pudéssemos levar essa conversa para um lugar mais reservado. Marcos se virou para ela com uma fúria que fez a mulher recuar. Cuide da sua vida. Isso é entre mim e minha esposa. Marcos, por favor, começou Vitória. Não. Marcos girou de volta para ela, um movimento brusco e agressivo. Estou cansado de andar em ovos, cansado de ser tratado como inimigo,
cansado de sua família achar que é melhor do que eu. Minha família não tem nada a ver com. Sua mãe me olha como se eu fosse lixo, sua irmã age como se eu fosse algum tipo de abusador, e agora você. A voz de Marcos se quebrou entre autopiedade e raiva. Até minha própria esposa acha que eu sou mentiroso. Você está mentindo, disse Vitória simplesmente. A verdade pairou no ar entre eles, inegável e condenatória. O rosto de Marcos passou por uma série de expressões: choque, negação, fúria e finalmente algo frio e calculista. Talvez eu esteja, disse baixinho. Talvez eu precise mentir, porque a verdade te machucaria. Vitória sentiu seu coração se partir e endurecer ao mesmo tempo. Que verdade? A verdade é que você não é a mulher com quem me casei. A verdade é que a gravidez te tornou carente, desconfiada e impossível de conviver. A verdade é que a Amber me faz sentir como um homem, em vez de uma carteira ambulante com uma lista de obrigações. Cada palavra foi calculada para ferir, entregue com precisão cirúrgica. Vitória as absorveu, catalogando a crueldade, a manipulação, a forma como ele transformava sua própria traição em culpa dela. Entendi, disse calmamente. Obrigada por ser honesto. Vitória se virou para sair, movendo-se lentamente com seu corpo grávido. Precisava se afastar daquele homem, daquele lugar, daquela cena que destruía os últimos resquícios de seu casamento. Mas Marcos não havia terminado. Não se atreva a virar as costas para mim. Ele agarrou o pulso dela de novo, mais forte desta vez. Já terminamos. Vitória tentou se soltar, mas Marcos a segurava firme. Outros clientes estavam de pé agora, percebendo o perigo. Grace Campbell levava a mão ao telefone. Solte ela! Gritou um homem em uma mesa próxima. Marcos o ignorou, apertando ainda mais o punho de Vitória. Você não tem o direito de decidir quando terminamos. Você não tem o direito de controlar isso. Eu não estou tentando controlar nada. Só quero ir embora. Para correr para sua mãe? Para me fazer parecer o vilão? Eu sei como sua família funciona, Vitória. Eu conheço o jogo. Vitória olhou nos olhos do marido e viu algo que a gelou até os ossos. Aquilo não era raiva passageira nem vergonha. Aquilo era quem Marcos Wellington realmente era quando a fachada cuidadosamente construída se quebrava. Esse era o homem com quem ela estava vivendo, com quem dormia, com quem planejava um futuro. O único jogo aqui é o que você vem jogando, disse Vitória. E eu terminei. Ela puxou o braço de novo, com mais força desta vez. Marcos segurava firme, os dedos cravando em sua pele. Ao redor, outros clientes se moviam, alguns sacando celulares, outros se posicionando para intervir. Por favor, disse Vitória, olhando diretamente nos olhos dele. Você está me machucando. Está machucando o bebê. Por um instante, a expressão de Marcos vacilou. Algum vestígio do homem com quem ela havia se casado pareceu emergir, reconhecendo o horror do que estava fazendo. O aperto afrouxou levemente. Foi nesse momento que Vitória se soltou. Mas Marcos, desequilibrado e consumido pela raiva, avançou para agarrá-la novamente. Vitória tropeçou para trás, seu corpo grávido desajeitado e vulnerável. Estendeu a mão para se apoiar, mas encontrou apenas o ar. A borda da mesa atingiu suas costas na parte inferior. Os olhos de Vitória se arregalaram em choque e dor ao sentir-se caindo. O tempo desacelerou enquanto suas mãos se moviam instintivamente para proteger a barriga, o corpo se torcendo na tentativa de amortecer a queda. Ela bateu forte no chão, o quadril e o ombro absorvendo a maior parte do impacto. A dor percorreu seu corpo, mas pior do que a dor física foi o líquido que começou a se espalhar sob ela. O restaurante mergulhou em silêncio absoluto. Vitória jazia no frio piso de mármore, uma mão na barriga e a outra embaixo de si, sentindo a umidade quente que só podia significar uma coisa. Oh, Deus, sussurrou. Oh, Deus, não. Marcos ficou paralisado acima dela, o rosto branco de choque. Outros clientes correram até lá, mas Vitória mal os via. Tudo em que conseguia se concentrar era na umidade sob ela e no aperto súbito e inconfundível em seu ventre. Chamem o 911. Grace Campbell gritou, ajoelhando-se ao lado de Vitória. Agora! Vitória olhou para o marido, o homem que acabará de empurrar sua esposa grávida de 8 meses ao chão de um restaurante elegante, e disse as palavras que mudariam tudo. Não me toque. Não chegue perto de mim. Não ouse me tocar.
Foi então que a primeira contração a atingiu, 3 semanas antes do previsto, e Victoria Sterling Wellington percebeu que sua vida, como ela conhecia, havia acabado. Meu bebê, Victoria sussurrou, a mão pressionada contra a barriga enquanto outra contração a dominava. Meu bebê, meu bebê. Grace Campbell permaneceu ajoelhada ao lado dela, falando em tom calmo e profissional que mal penetrava o choque de Victoria. A ambulância está a caminho. Tente respirar devagar, inspira e expira. Você vai ficar bem. Mas Victoria não estava bem. Sua bolsa havia se rompido no piso frio do Chanel 3 semanas antes do prazo. Ela sentia as contrações começando, irregulares, mas inconfundíveis. Sua filha estava chegando, quisesse o mundo ou não. Marcos continuava imóvel a menos de 1 metro, o rosto alternando entre choque, medo e a compreensão crescente do que havia feito. Outros clientes formaram um semicírculo protetor ao redor de Victoria, bloqueando a visão e o acesso dele. Ela está bem, alguém gritou. Devemos movê-la? Deem espaço para ela respirar. Grace Campbell, que já havia gerenciado crises antes, mas nunca algo assim, conduzia o caos com uma calma surpreendente. Senhor, disse a Marcos, com firmeza profissional, preciso que o senhor se afaste e deixe os profissionais trabalharem. Ela é minha esposa, disse Marcos, a voz oca. Esse é o meu bebê. O bebê que você acabou de colocar em risco, retrucou uma idosa da multidão. Fique longe dela. Victoria ouvia as vozes como se viessem debaixo d'água. Tudo parecia distante, irreal, como se estivesse assistindo ao pesadelo de outra pessoa. Mas as contrações eram reais. A umidade sob ela era real. O medo de perder a filha era devastadoramente real. Não deixe ele chegar perto de mim, Victoria conseguiu dizer a Grace. Por favor. Grace ergueu os olhos para Marcos, o olhar firme de aço. O senhor precisa esperar lá fora. Agora. Não vou sair do lado da minha esposa. Você acabou de empurrar sua esposa grávida. Vai sair, ou eu chamo a segurança junto com os paramédicos. O chefe de segurança do restaurante, um ex-policial chamado Tom, apareceu como se tivesse sido convocado. Era um homem grande, calado, que já havia controlado muitas confusões, mas nunca uma envolvendo uma mulher grávida em trabalho de parto prematuro. Senhor, disse Tom a Marcos, a voz carregando a autoridade da experiência, o senhor precisa sair. Marcos olhou ao redor do restaurante, vendo os rostos de estranhos que o encaravam com nojo e horror. Sua imagem pública perfeita desmoronava em tempo real, e sua mente narcisista lutava para aceitar o papel de vilão. Isso é um absurdo, murmurou Marcos. Ela caiu. É desajeitada porque está grávida. Eu não. Todos vimos o que aconteceu, disse a idosa em tom cortante. Você a agarrou e empurrou. Todos vimos. Victoria fechou os olhos, concentrando-se na respiração enquanto outra contração a dominava. Através da dor, ouviu a sirene se aproximando. A ajuda estava chegando. Emma ia ficar bem. Ela tinha que ficar bem. Os paramédicos irromperam pelas portas do restaurante com eficiência profissional. Victoria abriu os olhos e viu uma mulher de rosto gentil, em uniforme, ajoelhada ao seu lado. Oi, eu sou Sarah. Vamos cuidar bem de você e do seu bebê. Pode me dizer seu nome? Victoria Sterling Wellington. Estou com 32 semanas de gravidez. Na verdade, 8 meses, então mais perto de 36 semanas, corrigiu Victoria, a voz fraca. Data prevista para o parto, 15 de setembro. Sarah assentiu, já verificando o pulso e a pressão arterial de Victoria. Ok, Victoria, vamos levá-la para o hospital. Você está tendo contrações regulares? Elas acabaram de começar, talvez a cada 4 ou 5 minutos. Ótimo, isso é administrável. Temos tempo. Sarah olhou para o parceiro. Vamos colocá-la na maca. Enquanto os paramédicos a preparavam para transferi-la, Marcos se aproximou novamente. Eu vou com ela. Não, disse Victoria firmemente. Eu não quero ele na ambulância. Os paramédicos trocaram olhares. Já tinham visto situações domésticas antes, mas raramente tão públicas ou dramáticas. Senhor, disse Sarah diplomaticamente, por que não nos encontra no hospital? Precisamos de espaço para trabalhar. Ela é minha esposa. Esse é o meu filho. E ela é nossa paciente, respondeu Sarah com firmeza. Ela decide quem quer ao lado dela agora. Victoria sentiu-se sendo erguida para a maca, o movimento disparando outra contração que percorreu seu corpo.
Ela apertou a mão de Sarah, lutando contra as lágrimas. Meu bebê vai ficar bem. Seu bebê vai ficar bem, assegurou Sarah. 36 semanas é cedo, mas não perigosamente cedo. Vemos bebês saudáveis nascerem nesse estágio o tempo todo. Enquanto levavam até a ambulância, Vitória avistou Marcos parado na porta do restaurante. Ele parecia perdido, confuso, como se não entendesse como sua noite havia dado tão terrivelmente errado. Por um momento, Vitória sentiu uma pontada da velha compaixão que a mantivera fazendo desculpas para ele por meses. Mas outra contração veio, lembrando-a de porque estava numa ambulância em vez de comemorando o aniversário. Minha irmã, Vitória arfou enquanto a colocavam na ambulância. Preciso ligar para minha irmã. Sarah a ajudou com o celular. Rebeca. Vic. O que aconteceu? Você parece. Estou numa ambulância. Marcos me empurrou e minha bolsa rompeu. O bebê está vindo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois. Estou indo. Qual hospital? Saint Mary's, gritou Sarah. Saint Mary's, repetiu Vitória. Rebeca, pode ligar para a mamãe? Já estou discando. Vic, você está bem? Está machucada? Vitória olhou para o próprio corpo, catalogando as dores. O quadril e as costas latejavam pela queda, mas nada parecia quebrado ou gravemente lesionado. O bebê se movia, bom sinal. As contrações eram controláveis por enquanto. Estou bem. Nós dois estamos bem. Só estou assustada. Estarei aí em 20 minutos. Menos, se conseguir. A ambulância se afastou do restaurante, sirenes ecoando, levando Vitória para longe do casamento e em direção a um futuro incerto. Pela pequena janela, ela viu Marcos na calçada, o celular colado ao ouvido, provavelmente ligando para o advogado. O pensamento deveria deixá-la mais triste, mas apenas a deixou cansada. Tente descansar, aconselhou Sarah. Chegaremos ao hospital em 10 minutos, e você terá o melhor atendimento disponível. Vitória fechou os olhos e colocou ambas as mãos na barriga. Aguente firme, Emma sussurrou. Estamos quase lá. E quando você chegar, tudo vai ser diferente. Eu prometo. A ambulância correu pelas ruas da cidade, levando mãe e filha ao momento que mudaria tudo. Atrás delas, os destroços de um casamento jaziam espalhados pelo mármore de um restaurante caro, testemunhados por dezenas de estranhos que jamais esqueceriam o que viram. Na bolsa, o celular de Vitória vibrava com mensagens cada vez mais frenéticas de Marcos. Ela não leu nenhuma. Haveria tempo para advogados, batalhas de custódia e o complexo rescaldo do abuso depois. Agora, só havia Emma, lutando para nascer em um mundo que se tornará infinitamente mais complicado, mas também infinitamente mais honesto. A juíza Eleanor Sterling recebeu a ligação enquanto revisava processos em seu escritório. 25 anos no tribunal a haviam ensinado a compartimentalizar emoções, a manter a calma judicial diante de dramas e tragédias humanas. Mas quando ouviu a voz de Rebeca, tensa de pânico contido, toda a compostura profissional evaporou. Mãe, a Vitória está no hospital. O Marcos a empurrou e ela entrou em trabalho de parto prematuro. As palavras atingiram Eleanor como golpes físicos. Ela fora juíza de vara de família por mais de 2 décadas. Já tinha visto todas as formas de violência doméstica, todas as desculpas e justificativas que agressores usavam para racionalizar seus atos. Mas ouvir que sua própria filha, sua brilhante, forte e realizada filha, era vítima fez suas mãos tremerem de fúria. Qual o hospital? Saint Mary's. Estou indo agora, mãe. Ela está assustada e sozinha. Já estou a caminho. Eleanor desligou e sentou-se por exatamente 10 segundos, permitindo-se aquele breve momento para sentir todo o peso da fúria e do terror maternos. Então ativou a calma judicial que a servirá durante toda a carreira, pegou as chaves e a bolsa, e dirigiu em direção ao hospital com a precisão controlada de alguém acostumada a lidar com crises. Durante os 15 minutos de viagem, sua mente catalogou tudo o que sabia sobre padrões de violência doméstica, precedentes legais e medidas de proteção previstas pela lei de família. Mas, sob a estrutura jurídica, queimava a fúria branca de mãe. Marcos Wellington estava prestes a descobrir o que acontecia quando se mexia com a filha de uma juíza. Eleanor chegou ao Saint Mary's e encontrou Rebeca andando de um lado para o outro na sala de espera da maternidade, o rosto manchado de lágrimas e rímel. Rebeca era assistente social, lidava profissionalmente com crises familiares, mas ver a própria irmã como vítima havia destruído sua habitual compostura.
Como ela está? Perguntou Eleanor, puxando Rebeca para um abraço apertado. Em trabalho de parto. Estão monitorando o bebê. Ela não deixa o Marcos entrar no quarto. A voz de Rebeca falhou. Mãe, eu devia ter percebido. O comportamento controlador, o isolamento, o jeito como ele fazia ela duvidar de si mesma. Eu sou treinada para reconhecer esses padrões. Todos nós deixamos passar, disse Eleanor, embora não tivesse tanta certeza. Sempre tivera reservas quanto a Marcos, algo frio e calculista por trás de seu charme. Mas Vitória parecia feliz, e Eleanor atribuíra suas preocupações ao instinto protetor de mãe. Onde ele está agora? Lá embaixo, em algum lugar. Continua ligando para o celular dela, mandando flores, tentando convencer as enfermeiras a deixá-lo subir. Mas ninguém está acreditando no teatrinho de marido preocupado. Eleanor sentiu uma satisfação sombria. Funcionários de hospital lidavam com violência doméstica regularmente. Sabiam proteger pacientes vulneráveis. Quero ver a Vitória. Elas encontraram Vitória em um quarto particular de parto, ligada a monitores fetais, o rosto pálido mas determinado. Ela respirava entre contrações com a intensidade focada de quem havia levado as aulas de parto a sério. Mãe! A voz de Vitória falhou quando viu Eleanor. Desculpa, eu devia ter. Pare! Eleanor se aproximou da cama e segurou a mão da filha. Você não tem nada pelo que se desculpar. Nada do que aconteceu hoje à noite foi culpa sua. A expressão da doutora. Foster permaneceu cuidadosamente neutra, mas Eleanor percebeu a tensão ao redor dos olhos dela. Vou precisar documentar qualquer lesão como parte do seu prontuário médico. É procedimento padrão em casos de violência doméstica. O termo clínico pairou no ar. Asterisco, asterisco, violência doméstica, asterisco, asterisco. Não problemas conjugais. Não uma discussão que saiu do controle. A realidade legal e médica do que Marcos havia feito. Ele está lá embaixo, disse Vitória baixinho. Tentando subir. A segurança do hospital está ciente da situação, assegurou a doutora. Foster, ninguém entrará neste quarto sem o seu consentimento explícito. Eleanor apertou a mão da filha. O que você precisa de mim? Preciso que o Marcos fique longe de mim. Preciso saber que a Emma estará segura. E preciso, a voz de Vitória falhou, preciso saber que consigo fazer isso sozinha. Você não está sozinha, disse Rebeca, com ferocidade. Você tem a nós. Você tem apoio. Você tem opções. E você tem proteção legal, acrescentou Eleanor. Assim que estiver pronta, entraremos com uma ordem de restrição. Vitória assentiu, depois ofegou quando outra contração a dominou. Eleanor observou a filha respirar pela dor com uma combinação de orgulho e sofrimento. Vitória era forte, mais forte do que provavelmente percebia. Mas não deveria precisar ser. Mãe, disse Vitória quando a contração passou, preciso que saiba algo sobre esta noite. Sobre como Marcos agiu. Nunca o vi assim antes. A violência física, quero dizer. Mas o abuso emocional, o controle, a forma como me fazia sentir como se eu estivesse ficando louca, isso já vinha acontecendo há meses. Eleanor absorveu a informação com a calma treinada de uma juíza ouvindo um depoimento, mas por dentro a fúria continuava queimando. Há quanto tempo? Desde que engravidei. Talvez antes, mas piorou depois. Como se ele visse o bebê como competição pela minha atenção. Ou talvez só visse como outra forma de me controlar. Esse é um padrão comum, disse Rebeca suavemente. A gravidez muitas vezes intensifica o comportamento abusivo porque a vítima se torna mais vulnerável e dependente. A doutora Foster voltou, verificando o progresso de Vitória. Estamos chegando perto. Talvez mais 1 hora ou 2. Como se tivesse sido invocado pela menção de tempo, o celular de Vitória tocou. O nome de Marcos apareceu na tela. Não atenda, aconselhou Eleanor. Vitória encarou o aparelho, depois desligou completamente. Não consigo lidar com ele agora. Preciso focar na Emma. Boa escolha, disse a doutora. Foster, o estresse pode complicar o parto. Você precisa focar em si mesma e no seu bebê. Na hora seguinte, as contrações de Vitória se intensificaram. Eleanor e Rebeca se revezaram segurando suas mãos, oferecendo pedrinhas de gelo e dando o tipo de apoio inabalável que Vitória não tinha há meses. Às 23h30, a doutora Foster anunciou que era hora de empurrar.
Sua filha está pronta para conhecer você, disse com um sorriso. Emma Rose Sterling Wellington entrou no mundo às 23h47, na noite que deveria ter sido aniversário de casamento dos pais. Pesava 2,5 quilos, e seu primeiro choro foi forte e indignado, como se protestasse contra as circunstâncias de sua chegada precoce. Ela é linda, sussurrou Eleanor, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto via a neta ser colocada no peito de Vitória. Vitória olhou para a filha com assombro e feroz instinto de proteção. Emma tinha cabelos escuros como os de Marcos, mas os traços delicados de Vitória. Era pequena, mas perfeita, os dedinhos se estendendo no ar, os olhos semicerrados contra a claridade das luzes do hospital. Olá, minha menina, Vitória sussurrou. Eu sou sua mamãe. E vou te manter segura. Eu prometo. Enquanto a doutora Foster e as enfermeiras concluíam os procedimentos pós-parto, Eleanor saiu para o corredor para fazer uma ligação. Precisava colocar certas engrenagens em movimento antes que Marcos percebesse que seu acesso à esposa e à filha seria legalmente restringido. Mas antes, permitiu-se um momento de pura alegria de avó. Emma estava saudável. Vitória era forte. E Marcos Wellington estava prestes a aprender o que acontecia quando aterrorizava a família de uma juíza. Eleanor tirou o celular do bolso e discou para o detetive Paul Morrison, um velho amigo da família. Quem se especializava em casos de violência doméstica. Paul, aqui é Eleanor Sterling. Preciso da sua ajuda. Minha filha foi agredida esta noite pelo marido, e eu quero que ele seja preso. O detetive Paul Morrison conhecia Vitória Sterling desde que ela tinha 8 anos, quando Eleanor havia sido recém-nomeada juíza da vara de família e Paul ainda era um jovem policial novato. Ele havia visto Vitória crescer e se tornar uma promotora formidável, assistido ao seu casamento com Marcus Wellington e embalado a pequena Emma no colo em batizados e festas de fim de ano. Por isso, dirigir até o hospital St. Mary's às 3 da manhã para prender o marido de Vitória era uma das tarefas mais difíceis de seus 20 anos de carreira. Paul era um homem corpulento que escolhera a aplicação da lei para proteger pessoas como Vitória, mulheres inteligentes e bem-sucedidas que, de alguma forma, ainda assim se viam presas em relacionamentos abusivos, apesar de toda sua educação e conquistas profissionais. Ele já tinha visto isso acontecer muitas vezes para se surpreender, mas nunca deixava de ser devastador. Marcos estava no saguão do hospital quando Paul chegou, andando de um lado para o outro e fazendo ligações cada vez mais agitadas, provavelmente para o advogado. Ele havia trocado a roupa cara do jantar por uma polo amassada e uma calça caque, parecendo mais um marido preocupado do que o executivo milionário de tecnologia cujas fotos estampavam capas de revistas. Mas Paul aprenderá a ler linguagem corporal, e a postura de Marcos gritava culpa e desespero, não preocupação genuína. Marcus Wellington. Paul se aproximou com calma profissional. Marcos ergueu os olhos, o rosto passando por confusão, reconhecimento e cálculo. Detetive Morrison. O que faz aqui? Preciso falar com você sobre o incidente no Chateau Lauren esta noite. Incidente? A voz de Marcos subiu. Não houve incidente. Minha esposa caiu. Ela é desajeitada porque está grávida. Estou tentando vê-la há horas, mas o hospital não. Senhor, vou precisar que venha comigo para prestar depoimento. Marcos olhou para Paul como se ele tivesse falado em outra língua. No mundo de Marcos, homens ricos não eram presos por brigas conjugais. Eles faziam doações para associações de policiais, jogavam golfe com juízes e deixavam que seus advogados resolvessem qualquer contratempo. Eu não vou a lugar nenhum. Minha esposa acabou de ter um bebê. Eu preciso. Senhor Wellington, você está preso por agressão doméstica e por colocar em risco a vida de um nascituro. Paul começou a ler os direitos de Miranda enquanto o rosto de Marcos passava por uma impressionante variedade de expressões. Choque, indignação, descrença e... O processo de entrada na cadeia do condado foi uma revelação para Marcos. Revistas íntimas, impressões digitais, fotos de ficha criminal, todas as indignidades que pessoas comuns enfrentavam ao cometer crimes. Suas roupas caras foram trocadas pelo uniforme laranja da prisão, e seu cabelo perfeitamente penteado logo estava desgrenhado e sem lavar. Quero meu advogado. Exigiu pela 15ª vez. Seu advogado já foi notificado, respondeu Paul, com paciência. Ele o encontrará amanhã na audiência de custódia. Audiência? Eu não vou ficar aqui a noite toda. Mas Marcos ia, sim. Passou a primeira noite como réu encolhido em um beliche estreito de cadeia, ouvindo o ronco do companheiro de cela e tentando entender como sua vida perfeita havia implodido em menos de 12 horas. Enquanto isso, no hospital,
Vitória aprendia a amamentar enquanto Rebeca ajudava a documentar cada detalhe do comportamento crescente de Marcos nos últimos meses. Criaram uma linha do tempo de controle, isolamento e abuso emocional que se tornaria prova crucial nos processos legais que viriam. Ele tirou meus cartões de crédito no mês passado, lembrou Vitória. Disse que queria simplificar nossas finanças, mas, na verdade, queria controlar cada centavo que eu gastava. Abuso financeiro clássico, observou Rebeca, anotando tudo. O que mais? Ele monitorava minhas ligações, especialmente com você e a mamãe. Dizia que eu estava fofocando sobre o nosso casamento em vez de trabalhar nos problemas. Tática de isolamento. Estava cortando você do seu sistema de apoio. Vitória olhou para Emma dormindo pacificamente em seus braços. Apesar de ter nascido 3 semanas antes do previsto, os médicos da UTI neonatal haviam declarado que ela estava surpreendentemente saudável, com pulmões fortes e bons reflexos. Só precisaria de alguns dias de observação antes de ir para casa. Asterisco casa. Asterisco Vitória percebeu que já não tinha certeza de onde isso era. A casa estava no nome de Marcos, cheia das coisas dele, projetada em torno das preferências dele. Ela havia aberto mão de seu apartamento quando se casaram, vendido a maior parte de seus móveis, mesclado sua vida tão completamente a dele que perderá a noção de onde terminava Vitória e começava a Senhora Wellington. Onde eu vou morar? Perguntou de repente. Eleanor ergueu os olhos dos documentos legais que revisava. Comigo, pelo tempo que precisar. Seu quarto de infância está exatamente como você deixou. Mamãe, eu tenho 32 anos, com um bebê recém-nascido. E você é minha filha, que precisa de apoio agora. Não há vergonha nenhuma em aceitar ajuda. A doutora Foster entrou com os últimos resultados dos exames de Emma. Está tudo perfeito. Ela é uma menina forte. Provavelmente vamos dar alta amanhã à tarde. E quanto ao Marcos? Ele vai poder? Já entrei com um pedido de ordem de proteção emergencial, disse Eleanor com firmeza. Ele não poderá chegar a menos de 150 metros de você ou da Emma. Vitória sentiu um turbilhão de alívio e tristeza. Sempre sonhar em levar seu primeiro filho para casa em uma família amorosa, não fugir de um marido abusivo com uma ordem de restrição e escolta policial. Fico pensando na mulher que eu era, disse Vitória baixinho. A promotora que mandava homens como Marcos para a cadeia. Como eu me tornei a vítima? Você não se tornou nada, respondeu Rebeca com firmeza. Você sobreviveu. Reconheceu o perigo e tirou a si mesma e a Emma dele. Isso exige uma força incrível. O telefone de Eleanor tocou. O nome de Paul Morrison apareceu na tela. Ele foi preso e fichado, relatou Paul. Passou a noite no presídio do condado. O advogado dele provavelmente conseguirá soltá-lo sob fiança esta manhã. Mas as acusações são sérias. Com as testemunhas do restaurante e os ferimentos da Vitória, temos um caso sólido. Quais são as acusações específicas? Agressão doméstica, perigo à menor não nascida e estou acrescentando perseguição com base no assédio que vocês documentaram. Se ele violar a ordem de restrição, volta direto para a prisão. Vitória sentiu algo que não experimentava há meses. Asterisco, asterisco, segurança, asterisco, asterisco. O dinheiro e as conexões de Marcos não podiam comprá-lo dessa vez. O sistema finalmente estava funcionando para protegê-la, em vez de habilitar o agressor. Emma se mexeu em seus braços, fazendo sons pequenos que logo se transformariam em choro se não fosse atendida. Vitória ajustou a posição, oferecendo seio, observando maravilhada a filha bocanhar com fome determinada. Ela sabe o que quer, observou Rebeca com um sorriso. Ela puxou isso da mãe, disse Eleanor, orgulhosa. Vitória olhou para a filha e sentiu algo mudar dentro de si, uma proteção feroz, ao mesmo tempo terna e intensa. Emma cresceria sabendo que a mãe havia escolhido asterisco asterisco segurança em vez de convenções sociais, coragem em vez de conveniência, verdade em vez das mentiras confortáveis asterisco asterisco que quase as destruíram. Eu vou ficar bem, disse Vitória, mais para si mesma do que para os outros. Nós vamos ficar bem. O primeiro gosto real de consequências para Marcus Wellington veio às 8 horas da manhã, quando seu advogado poderoso, James Bradford, o encontrou na sala de consulta da prisão. Bradford era tudo que Marcus havia pago: terno caro, diploma de Harvard, conexões pelo sistema judiciário. Mas nem ele conseguiu disfarçar a preocupação diante das acusações. Isso é grave, Marcus, disse sem rodeios. Agressão doméstica com testemunhas. Perigo à menor.
Agora acusações de perseguição. A imagem é péssima. Marcos, ainda vestindo o uniforme laranja e com a barba por fazer, estava irreconhecível, distante do executivo polido que estampara capas de revistas. Isso tudo foi exagerado. A Vitória caiu porque é desajeitada. Mulheres grávidas perdem o equilíbrio. Bradford consultou as anotações com a expressão cansada de quem já ouvirá todas as desculpas. 17 testemunhas viram você segurar o pulso dela e empurrá-la. As câmeras de segurança gravaram tudo. A gerente deu um depoimento descrevendo seu comportamento agressivo durante toda a noite. Estão todos mentindo. Marcos, ouça com atenção. Pare de falar sobre o que aconteceu e comece a pensar em controle de danos. O conselho da sua empresa está se reunindo esta manhã para discutir sua conduta. Os investidores estão fazendo perguntas. Isso não vai desaparecer. A realidade começou a penetrar na névoa narcisista. Sua vida perfeita, a empresa de sucesso, o casamento de prestígio, a imagem pública cuidadosamente construída, estava desmoronando porque ele não conseguiu controlar o temperamento por uma noite. E quanto à custódia da minha filha? Sua filha? Bradford ergueu a sobrancelha. A criança que você colocou em risco ao agredir a mãe? Você terá, no máximo, visitas supervisionadas. Isso se evitar a prisão. Marcos encarou o advogado com confusão genuína. Em sua mente, ainda era vítima de uma esposa vingativa e de sua família poderosa. Não conseguia compreender que suas ações tinham consequências reais. Bradford pagou a fiança 2 horas depois, e Marcos saiu da prisão encontrando uma pequena multidão de repórteres. Alguém havia vazado a história. Asterisco milionário da tecnologia preso por violência doméstica asterisco era o tipo de escândalo que vendia jornais e atraía cliques. Senhor Wellington, tem algum comentário sobre as acusações? A coletiva foi um desastre épico, transmitida ao vivo nas notícias locais, publicada nas redes sociais e repercutida por veículos nacionais em poucas horas. A tentativa de controlar a narrativa se transformará em evidência devastadora de seu caráter e mentalidade. No St. Mary's, Vitória assistiu à coletiva no celular, Emma dormindo em seus braços. Cada palavra era como mais um prego no caixão do casamento, mas também estranhamente libertador. Marcos estava mostrando ao mundo quem realmente era, eliminando qualquer dúvida sobre sua decisão de deixá-lo. Ele está fazendo nosso caso por nós, observou Eleanor, olhando por cima do ombro da filha. Nenhum juiz ou júri terá simpatia depois dessa performance. Ele realmente acredita no que diz, disse Rebecca, incrédula. Ele genuinamente acha que é a vítima. Transtorno de personalidade narcisista clássico, comentou Dr. Al Foster, entrando para o último exame da Emma antes da alta. Vejo isso às vezes em casos de violência doméstica. O agressor não consegue aceitar responsabilidade, então a realidade vira aquilo que serve à narrativa. Vitória sentiu um turbilhão de emoções vendo Marcos se autodestruir na TV. Parte dela ainda lamentava o homem que achou ter se casado. Mas, acima de tudo, sentiu alívio. Emma cresceria com o registro documentado do verdadeiro caráter do pai. Está pronta para ir para casa? Perguntou Eleanor. Vitória olhou ao redor do quarto que fora seu refúgio nos últimos 2 dias. Casa significava enfrentar batalhas legais, negociações de custódia, reconstruir a vida como mãe solo. Significava aceitar que o casamento tinha acabado e que precisaria compartilhar a paternidade com um homem capaz de violência. Mas também significava a liberdade da manipulação constante, alívio de viver pisando em ovos e a chance de criar a filha em um ambiente de honestidade e amor verdadeiro. Estou pronta, disse Vitória, apertando Emma contra si. Vamos para casa. Enquanto se preparavam para sair, o celular de Vitória vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Asterisco, você acha que venceu, mas isso não acabou. Eu sei onde você mora, asterisco. Vitória mostrou a mensagem ao detetive Morrison, que havia chegado para escoltá-las em segurança. Isso é uma violação da ordem de restrição, disse Paul, sombrio. Vamos rastrear o número e acrescentar as acusações. Vitória percebeu que o colapso público de Marcos não havia encerrado o assédio, ele havia escalado. Mas também percebeu algo mais. Asterisco, asterisco, ela não tinha mais medo. Asterisco, asterisco, ela tinha proteção legal, apoio da família e, mais importante, a clareza que vinha de enxergar a verdadeira natureza de seu agressor, sem a névoa da manipulação e da dúvida. Emma se mexeu no bebê conforto, piscando para a mãe com olhos escuros e sérios que pareciam absorver tudo ao redor.
Vitória tocou a mãozinha da filha, sentindo a força que vinha da decisão de escolher a segurança em vez da conveniência, a verdade em vez das mentiras confortáveis. Vamos enfrentar o que vier, minha menina, Vitória sussurrou. Juntas. A promotora pública Sarah Campbell tinha sido colega de quarto de Eleanor Sterling na faculdade de Direito há 30 anos, mas a amizade delas ia muito além das memórias acadêmicas. Sarah havia construído sua carreira processando crimes violentos, com foco especial em casos de violência doméstica, aqueles que frequentemente caíam pelas brechas de um sistema judicial sobrecarregado. Quando Eleanor ligou pedindo que Sarah assumisse pessoalmente o caso de Marcus Wellington, o pedido veio carregado de peso não declarado. Não porque Eleanor buscasse tratamento favorável, mas porque sabia que Sarah garantiria que riqueza e conexões não blindassem o agressor das consequências. Ele contratou James Bradford, informou Eleanor durante a reunião privada no gabinete da promotoria. E já começou uma campanha na mídia alegando parcialidade judicial e conspiração familiar. Sarah revisou o processo com atenção meticulosa que a tornará uma das promotoras mais respeitadas do estado. Gravações de segurança do restaurante, depoimentos de testemunhas, prontuários hospitalares, provas de assédio crescente. Era mais forte do que a maioria dos casos de violência doméstica que passavam por sua mesa. Bradford vai usar cada tática de atraso possível, previu Sarah. Vai entrar com moções para arquivar, alegar má conduta policial, argumentar que as acusações são motivadas politicamente. É o manual padrão para réus ricos. Qual é o cronograma? A audiência de custódia é amanhã. Vou pedir prisão preventiva sem direito à fiança com base no comportamento de perseguição e nas ameaças. Bradford vai alegar que Wellington é um pilar da comunidade, sem risco de fuga, disse Eleanor com seriedade. Ele tem passaporte, jato particular e negócios em países sem tratado de extradição, retrucou Eleanor. É exatamente o tipo de réu que pode fugir. Eu vou sustentar esse ponto com força, respondeu Sarah, anotando. Como a Vitória está? Melhor do que eu esperava. Mais forte do que ela mesma imagina. Mas o assédio continua, apesar da ordem de restrição. De fato, o assédio havia aumentado desde a desastrosa coletiva de imprensa de Marcus. O celular de Vitória recebia um fluxo constante de mensagens ameaçadoras, de números rastreados e bloqueados apenas para serem substituídos por novos. Presentes caros chegavam diariamente à casa de Eleanor, flores, joias, roupas de bebê, cada um acompanhado de bilhetes que alternavam entre desculpas desesperadas e ameaças veladas. Vou lidar com isso pessoalmente, prometeu Sarah. Wellington precisa entender que atacar sua família foi o pior erro estratégico que poderia ter cometido. Enquanto isso, Bradford implementava sua defesa com a eficiência implacável que o tornará um dos advogados criminais mais caros do estado. Seu primeiro movimento foi entrar com uma moção alegando que a juíza Sterling havia contaminado o caso com declarações públicas e conexões familiares. A moção foi designada a juíza Patricia Ainsley, colega de Eleanor com 20 anos de experiência em direito penal. O argumento de Bradford era sofisticado. Alegava que o envolvimento de Eleanor no caso da filha criava uma aparência de impropriedade que manchava toda a acusação. A juíza Ainsley revisou a moção em uma audiência fechada. Bradford apresentou seu caso pedindo anulação com base em suposta má conduta processual e parcialidade judicial. Meritíssima, argumentou Bradford. A juíza Sterling usou sua posição para garantir que meu cliente enfrente acusações ampliadas e escrutínio da mídia que não se aplicariam a réus comuns. A acusação foi comprometida por vendetas pessoais. Sarah Campbell levantou-se para responder, a voz carregando a autoridade de 3 décadas de tribunais. Meritíssima, a moção do Sr. Bradford não passa de culpabilização da vítima disfarçada de procedimento legal. A juíza Sterling agiu de forma apropriada como magistrada e como mãe. As provas contra o Sr. Wellington se sustentam por seus próprios méritos. O detetive Morrison aumentou as patrulhas em torno da casa de Eleanor e designou um policial para acompanhar Vitória em saídas necessárias. A proteção era reconfortante, mas também um lembrete constante de que a riqueza de Marcus não havia eliminado sua capacidade para a violência, apenas a tornará mais sofisticada na forma de expressá-la. Ele está escalando porque está perdendo o controle, explicou Paul Morrison durante uma reunião de segurança na casa de Eleanor. Caras ricos como Wellington não lidam bem com consequências. Quando os truques habituais falham, advogados, campanhas de imagem, difamação, eles ficam desesperados. Eleanor já havia visto esse padrão no tribunal de família incontáveis vezes. Agressores ricos que, incapazes de comprar sua saída da responsabilidade, frequentemente se tornavam mais perigosos, não menos.
Quais são nossas opções para proteção reforçada? Perguntou Eleanor. Posso solicitar mais unidades de patrulha, talvez uma casa segura se as ameaças ficarem mais específicas. Mas, honestamente, a melhor proteção é colocar esse cara atrás das grades. A audiência preliminar estava marcada para a semana seguinte, e Bradford preparava sua defesa mais agressiva até então. Planejava argumentar que Victoria havia encenado todo o incidente, usando seu conhecimento jurídico e as conexões familiares para incriminar um homem inocente. Era uma estratégia desesperada, mas a essa altura, a única que restava. As provas contra Marcos eram esmagadoras, as testemunhas credíveis, e o próprio comportamento do réu eliminara qualquer simpatia que um júri pudesse ter por um empresário de sucesso enfrentando acusações criminais. Victoria passou os dias anteriores à audiência preparando seu depoimento com Sarah Campbell, revisando cada detalhe da noite no Chatial Lauren e dos meses de abuso que a precederam. Bradford vai tentar te desestabilizar, avisou Sarah. Vai sugerir que você é vingativa, manipuladora, que está usando sua filha como arma contra o marido. Lembre-se, ele estará se apresentando para a juíza e para um possível júri. Mantenha a calma, fique nos fatos e deixe as provas falarem por si. Victoria assentiu, sentindo-se mais confiante do que há meses. Marcos já havia mostrado ao mundo quem realmente era, através de suas próprias ações e palavras. Agora, era a hora do sistema de justiça responder. Emma balbuciou em sua cadeirinha, como se oferecesse incentivo. Victoria sorriu para a filha, lembrando-se da promessa que fizera no hospital, manter Emma segura, custasse o que custasse. A audiência preliminar determinaria se Marcos enfrentaria julgamento por seus crimes. Mas Victoria já havia conquistado a vitória mais importante, sua liberdade de um casamento abusivo, e a certeza de que havia escolhido coragem em vez de conveniência, verdade em vez de mentiras confortáveis. Agora era a hora de deixar a justiça seguir seu curso. O tribunal estava lotado além da capacidade para o que deveria ter sido apenas uma audiência preliminar de rotina. O caso de Marcus Wellington havia capturado a atenção pública de uma forma que deixava os oficiais da corte nervosos. Casos de violência doméstica raramente atraíam tanta atenção da mídia, mas a combinação de riqueza, conexões familiares no judiciário e as declarações inflamadas de Marcus transformará tudo em um espetáculo. A juíza Patricia Ainsley observava a multidão com a autoridade severa que mantivera a ordem em sua corte por 2 décadas. Reconhecia repórteres, colegas da área jurídica e curiosos que acompanhavam a história pelas redes sociais e noticiários locais. Este é um tribunal de justiça, não um teatro, anunciou a juíza Ainsley. Quem perturbar o andamento será imediatamente removido. Marcos sentava-se à mesa da defesa ao lado de James Bradford, parecendo cada centímetro um empresário de sucesso, apesar das circunstâncias. Seu terno caro estava perfeitamente ajustado, o cabelo arrumado com precisão profissional. Mas Victoria notou a tensão nos ombros dele, o leve tremor nas mãos quando achava que ninguém estava olhando. Victoria se sentou na seção reservada às testemunhas com Eleanor e Rebecca, enquanto Emma dormia tranquilamente no bebê conforto. Apesar do ambiente formal, vários fotógrafos tentaram tirar fotos do bebê, mas a segurança do tribunal os bloqueou com firmeza. Sarah Campbell levantou-se para apresentar o caso da acusação, a voz carregando a autoridade de quem havia lutado por vítimas de violência doméstica durante toda a carreira. Meritíssima, as provas mostrarão que Marcus Wellington agrediu sua esposa grávida durante uma altercação violenta no restaurante Chatial Lauren. 17 testemunhas observaram o réu agarrar o pulso da senhora Wellington e empurrá-la para trás, fazendo com que ela caísse e entrasse em trabalho de parto prematuro. Sarah apresentou as provas de forma meticulosa, gravações de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas, registros médicos documentando os ferimentos de Victoria e uma linha do tempo do assédio crescente após a prisão de Marcus. Bradford levantou-se para responder, sua estratégia imediatamente clara. Meritíssima, meu cliente é vítima de uma acusação vingativa orquestrada pela família Sterling. A juíza Eleanor Sterling usou sua influência para transformar uma discussão conjugal privada em acusações criminais. A acusação pairou no ar como fumaça. Essencialmente, Bradford alegava que todo o caso era uma conspiração judicial, que Eleanor havia corrompido o processo para perseguir o genro. A expressão da juíza Ainsley permaneceu neutra, mas Victoria percebeu o leve apertar nos olhos. Atacar uma colega respeitada era uma estratégia perigosa, que poderia se voltar contra ele de forma espetacular. A defesa mostrará que a senhora Wellington é manipuladora e vingativa, continuou Bradford, usando seu conhecimento jurídico e conexões familiares para destruir a reputação e os interesses comerciais do meu cliente. Victoria sentiu o familiar surto de dúvida que a havia perseguido durante todo o casamento.
O advogado de Marcos estava usando as mesmas táticas que o próprio Marcos havia usado. Fazê-la questionar suas percepções, sugerir que sua reação ao abuso era pior do que o próprio abuso. Mas então ela olhou para Emma, lembrando-se do momento em que sua filha nasceu 3 semanas antes do previsto porque o pai a havia empurrado ao chão de um restaurante. A prova física da violência de Marcos estava literalmente dormindo em seus braços. Sarah Campbell chamou sua primeira testemunha, Grace Campbell, a gerente do restaurante que havia se ajoelhado ao lado de Victoria no chão de mármore. Eu vi o réu agarrar o pulso da senhora Wellington, testemunhou Grace. Ela tentou se soltar, mas ele segurou firme. Depois a empurrou para trás. Ela bateu na mesa antes de cair no chão. O contra-interrogatório de Bradford foi agressivo, mas ineficaz. Grace já havia lidado com situações de crise e não se deixava intimidar por advogados caros ou insinuações de mentira. Senhora, não é possível que a senhora Wellington simplesmente tenha perdido o equilíbrio? Mulheres grávidas são notoriamente desajeitadas. Senhor, eu vi um homem empurrar sua esposa grávida ao chão. Eu sei o que vi. O testemunho mais prejudicial veio do detetive Morrison, que descreveu o comportamento de Marcos durante e após a prisão. O réu não demonstrou nenhum arrependimento ou preocupação com a condição da esposa, declarou Paul. Seu foco principal foi em gerenciar sua imagem pública e evitar consequências legais. Bradford fez repetidas objeções, alegando que as declarações estavam fora de contexto, mas a juíza indeferiu, permitindo que o júri ouvisse exatamente que tipo de homem Marcus Wellington era quando sua fachada cuidadosamente construída se rompia. Quando Sarah terminou a apresentação da acusação, a juíza Ainsley chamou um breve intervalo. As provas eram esmagadoras: imagens em vídeo, múltiplas testemunhas, registros médicos e um padrão de assédio crescente que demonstrava perigo contínuo para Victoria e Emma. A defesa de Bradford se limitava a assassinato de reputação e teorias conspiratórias cada vez menos críveis. Durante o intervalo, Marcos tomou uma decisão que selaria seu destino. Contra o forte conselho de seu advogado, decidiu testemunhar em sua própria defesa. Eu posso explicar o que realmente aconteceu, disse Marcos a Bradford. Essas pessoas estão mentindo sobre mim. Preciso esclarecer tudo. Bradford sabia que era um erro. A personalidade narcisista de Marcos o tornava incapaz de assumir responsabilidade, e seu senso de direito ficaria evidente para qualquer júri. Mas não podia impedir o cliente de depor se ele insistisse. Quando a corte retomou, Bradford anunciou que a defesa chamaria Marcus Wellington ao banco das testemunhas. Victoria observou o marido jurar dizer a verdade, perguntando-se se ele ainda era capaz de reconhecê-la. Sua realidade havia se distorcido tanto pelo narcisismo e pelo interesse próprio que ele parecia acreditar nas próprias mentiras. O interrogatório direto de Bradford foi cuidadosamente roteirizado, projetado para apresentar Marcos como um marido amoroso, preocupado com a saúde mental da esposa durante a gravidez difícil. O senhor empurrou sua esposa, Sr. Wellington? De forma alguma. Victoria perdeu o equilíbrio porque estava nervosa, e a gravidez a deixará desajeitada. Eu tentei ampará-la, mas ela caiu mesmo assim. Por que acha que as testemunhas afirmam ter visto o senhor empurrá-la? A família Sterling tem muita influência nesta cidade. As pessoas veem o que acham que devem ver. Foi uma performance polida, entregue com a mesma autoridade confiante que fizera Marcos bem-sucedido nos negócios. Mas Victoria conseguia enxergar a arrogância por baixo, a mesma que tornará sua vida miserável durante meses. Então Sarah Campbell levantou-se para o contra-interrogatório, e a fachada cuidadosa de Marcos começou a ruir. Sr. Wellington, o senhor testemunhou que tentava amparar sua esposa quando ela caiu. Mas as imagens de segurança mostram o senhor agarrando o pulso dela e puxando-a em sua direção antes de empurrá-la. Como explica isso? A compostura de Marcos vacilou. As imagens não são claras. As pessoas estão interpretando gestos normais como comportamento agressivo. 17 pessoas interpretaram seus gestos normais como agressão. Todas elas estão erradas? Todas foram influenciadas pela reputação da família da minha esposa. Sarah avançou para um território ainda mais perigoso. Sr. Wellington, desde sua prisão, o senhor enviou centenas de mensagens ameaçadoras à sua esposa, apesar da ordem de restrição. Apareceu em locais que ela frequenta. Enviou presentes indesejados à sua casa. O senhor considera esse comportamento normal? Bradford protestou, mas a juíza Ainsley indeferiu. O assédio era diretamente relevante para o caráter de Marcos e para o perigo que representava Victoria e Emma.
Eu estava tentando me comunicar com minha esposa sobre nosso casamento e nossa filha, respondeu Marcos. Um homem tem o direito de contatar sua família, mesmo quando esse contato é legalmente proibido e causa medo. A Vitória está usando tecnicalidades legais para me afastar da minha filha. Ela é vingativa, manipuladora, e está sendo apoiada pela família corrupta. A sala de audiências caiu em silêncio. Marcos havia acabado de demonstrar exatamente o tipo de pensamento que o tornava perigoso. A crença de que seus desejos superavam os direitos de todos os outros, inclusive as proteções legais para vítimas de violência doméstica. Sarah pressionou a vantagem. Senhor Wellington, o senhor assume alguma responsabilidade pelos eventos no restaurante Chatial Lauren? Assumo a responsabilidade por ter me casado com uma mulher que usou a gravidez e a influência da família para destruir minha vida, respondeu Marcos, com fúria mal contida. Bradford fazia gestos frenéticos, tentando sinalizar para o cliente parar de falar, mas Marcos estava fora de controle. Meses de ressentimento e feridas narcisistas transbordavam em plena corte. O senhor acredita que fez algo de errado em seu casamento? Fui paciente demais com a manipulação da Vitória, compreensivo demais com a interferência da família dela, permissivo demais com comportamentos que seriam inaceitáveis em qualquer outra pessoa. Vitória ouviu o depoimento do marido com uma mistura de tristeza e alívio. Ali estava o verdadeiro Marcos, um homem incapaz de assumir responsabilidade, de ter empatia ou remorso genuíno. Ela havia tomado a decisão certa ao deixá-lo, independentemente do custo pessoal. Quando Sarah Campbell encerrou o contra-interrogatório, Marcos praticamente havia se condenado com suas próprias palavras. O júri ouviria não apenas os fatos sobre o que aconteceu no Chatial Lauren, mas também a mentalidade que tornava aquela violência inevitável. A juíza Ainsley revisou as provas e os depoimentos com atenção minuciosa que casos complexos exigiam. A acusação havia apresentado provas esmagadoras de culpa. A defesa oferecerá apenas teorias de conspiração e culpabilização da vítima. Com base nas provas apresentadas, anunciou a juíza, este tribunal encontra causa provável suficiente para levar o réu a julgamento por todas as acusações. O rosto de Marcos empalideceu. Ele realmente acreditava que sua riqueza, seus advogados e sua habilidade de encantar pessoas o protegeriam das consequências. A realidade de enfrentar um julgamento criminal finalmente penetrava suas ilusões narcisistas. Bradford pediu fiança até o julgamento, argumentando que Marcos era um empresário respeitado com fortes laços comunitários. Sarah Campbell levantou-se para se opor com todas as ferramentas à sua disposição. Meritíssima, o réu violou ordens de restrição, engajou-se em. O som do martelo ecoou pela sala lotada. Marcos olhou em choque enquanto os oficiais se aproximavam para levá-lo de volta à prisão. Sua vida perfeita de riqueza e privilégios acabará de colidir com a realidade da justiça, e a justiça estava vencendo. Vitória sentiu Emma se mexer no bebê conforto, como se percebesse a mudança de atmosfera. Ela olhou para a filha e sussurrou. Vai ficar tudo bem, minha menina. A justiça está chegando. O julgamento de Marcos Wellington começou 3 meses depois, no fim do inverno, quando as árvores do lado de fora do tribunal estavam nuas e o ar carregava a promessa de neve. Vitória havia passado esses meses aprendendo a ser mãe solo enquanto se preparava para a batalha legal que determinaria o destino de Marcos e, por extensão, o futuro de Emma. Emma havia prosperado, apesar das circunstâncias de seu nascimento. Com 5 meses, era um bebê rechonchudo e feliz, com cabelos escuros e o queixo determinado da mãe. Adaptara-se à vida com a avó e a tia, cercada de amor e estabilidade que nunca teria conhecido na presença volátil do pai. Vitória também havia mudado. A mulher assustada e manipulada que deixará o Chatial Lauren em uma ambulância fora substituída por alguém mais forte e consciente de seu próprio valor. Ela começou a fazer terapia como especialista em recuperação de violência doméstica, entrou para um grupo de apoio a sobreviventes de abuso e iniciou o lento processo de reconstrução de sua identidade. O tribunal estava ainda mais lotado para o julgamento do que para a audiência preliminar. O caso de Marcos havia se tornado um símbolo de questões maiores: violência doméstica, desigualdade de riqueza, o tratamento de réus privilegiados pelo sistema judicial. Caminhões de imprensa alinhavam-se nas ruas, e a segurança fora reforçada para lidar com a atenção. Marcos parecia diferente após 3 meses no presídio do condado. Seus ternos caros haviam sido substituídos por um amassado paletó fornecido pelo defensor público. O cabelo, antes impecavelmente arrumado, estava desgrenhado. O rosto perderá a confiança lisa que a riqueza mantinha.
A prisão havia sido uma lição dura para um homem que nunca enfrentará consequências reais. James Bradford havia abandonado o caso 6 semanas antes, citando diferenças irreconciliáveis com o cliente. A tradução era simples: Marcos ficará sem dinheiro para pagar advogados caros. O conselho de sua empresa o havia demitido após a audiência preliminar. Seus bens estavam congelados devido a litígios civis de investidores fraudados, e o IRS investigava suas práticas financeiras. Sua substituta era Karen Mills, uma defensora pública competente especializada em casos sem esperança. Ela revisou as provas com profissionalismo e aconselhou Marcos a se declarar culpado em troca de redução de acusações. Ele recusou, ainda acreditando que poderia encantar o júri e se colocar como vítima. Sarah Campbell abriu o julgamento com clareza devastadora. Senhoras e senhores do júri, este caso é sobre poder e controle. Sobre um homem que acreditava que sua riqueza e status lhe davam o direito de ferir sua esposa grávida quando ela se recusava a se submeter à sua autoridade. Sarah apresentou as provas de forma metódica: gravações do restaurante, depoimentos de testemunhas, registros médicos e o padrão de assédio que continuará mesmo após a prisão de Marcos. Cada peça se somava a outra, formando um quadro esmagador de culpa. O testemunho mais poderoso veio da própria Vitória. Ela usava um vestido azul marinho simples, transmitindo competência profissional ao mesmo tempo em que reforçava sua imagem de mãe. Emma estava na galeria com Rebecca, ocasionalmente emitindo sons que lembravam a todos exatamente o que Marcos havia colocado em risco com sua violência. Ele agarrou meu pulso quando tentei sair, testemunhou Vitória, a voz firme apesar do peso emocional de reviver aquela noite. Quando puxei para me soltar, ele me empurrou para trás. Bati na mesa e depois caí no chão. Karen Mills conduziu um contra-interrogatório respeitoso, mas havia pouco que pudesse fazer para abalar a credibilidade de Vitória. Ela respondeu a cada pergunta com calma e honestidade, sem defensividade ou raiva que pudessem sugerir vingança. Senhora Wellington, não é verdade que seu casamento já estava em crise muito antes do incidente no restaurante? Sim, é verdade. Meu marido vinha se tornando cada vez mais controlador e emocionalmente abusivo há meses. E a senhora nunca procurou ajuda para esses problemas conjugais? Eu ouvia repetidamente que os problemas eram culpa minha, que a gravidez estava me deixando irracional, que eu estava sendo sensível demais. Quando você ouve isso vezes suficientes, começa a duvidar de si mesma. Mills tentou diferentes abordagens, mas cada uma apenas reforçava a credibilidade de Vitória e o caráter sistemático do abuso de Marcos. O júri podia ver por si mesmo o tipo de manipulação que havia aprisionado Vitória em um casamento abusivo. O momento mais prejudicial para a defesa veio quando Mills cometeu o erro estratégico de chamar Marcos para depor em sua própria defesa. Marcos havia passado 3 meses na prisão alimentando ressentimentos e refinando seu senso de vitimização. Subiu ao banco de testemunhas com a mesma confiança arrogante que usava em reuniões de diretoria, aparentemente acreditando que poderia manipular um júri como fazia com sócios e colegas de negócios. Eu amava minha esposa, testemunhou Marcos, a voz carregada de uma sinceridade ensaiada. Tudo o que fiz foi para sustentar minha família, para dar à nossa filha a melhor vida possível. Mills o guiou por um relato cuidadosamente ensaiado de seu casamento, apresentando-o como um marido devotado, frustrado pelo comportamento cada vez mais errático de Vitória durante a gravidez. Mas o contra-interrogatório de Sarah Campbell revelou o verdadeiro Marcus Wellington, o agressor narcisista que acreditava ter o direito de controlar a esposa por qualquer meio. Senhor Wellington, o senhor testemunhou que amava sua esposa. É por isso que monitorava as ligações dela e controlava seu acesso ao dinheiro. Eu estava tentando proteger a privacidade da nossa família e a segurança financeira. Protegendo-a ao isolá-la de seu sistema de apoio e tornando-a dependente da sua aprovação até para necessidades básicas. A compostura de Marcos começou a rachar. A Vitória estava tomando más decisões. Alguém precisava ser responsável. Alguém tinha que controlá-la, quer dizer, eu estava sendo o marido. O surto ecoou pelo tribunal. Marcos percebeu imediatamente o erro, mas o dano já estava feito. O júri tinha visto a raiva que se escondia sob sua superfície polida. Enganara tanta gente por anos. A Vitória estava fora de controle, disse Marcos, a voz subindo. Ela estava causando escândalo, me envergonhando na frente de pessoas importantes. Alguém tinha que pará-la. Pará-la de quê? De fazer perguntas sobre o seu caso extraconjugal? Não havia caso. Mas havia alguém chamada Amber, que lhe enviava mensagens íntimas durante o jantar de aniversário.
Marcos ficou em silêncio, percebendo que havia caído em uma armadilha. Seu caso com Amber Chen, diretora de marketing da empresa, fora amplamente documentado na investigação. Mensagens de texto, recibos de hotel, testemunhas que os viram juntos. A prova era esmagadora. Sr. Wellington, continuou Sarah, quando sua esposa, grávida de 8 meses, descobriu o caso e tentou deixar o restaurante, o senhor a impediu fisicamente de sair e depois a empurrou para o chão. Isso é correto? Ela caiu porque era desajeitada. 17 testemunhas viram o senhor empurrá-la. Estavam todos mentindo? Porque a mãe juíza dela pagou todos eles para mentir. Porque todo o sistema é manipulado contra homens de sucesso que se recusam a ser controlados por mulheres manipuladoras. O tribunal explodiu em murmúrios chocados. Marcos havia acabado de acusar Eleanor Sterling de subornar testemunhas e corromper o processo judicial, alegações tão absurdas que beiravam o delírio. Sarah deixou o silêncio pairar, permitindo que o júri absorvesse completamente o que acabará de ouvir. Então, desferiu o golpe final. Sr. Wellington, o senhor assume alguma responsabilidade pelos ferimentos de sua esposa e pelo parto prematuro? Assumo a responsabilidade por ter me casado com uma mulher que usou a gravidez para me prender, e depois usou a influência da família para destruir minha vida quando não me submeti ao controle dela. A declaração era tão divorciada da realidade, tão completamente destituída de responsabilidade ou empatia, que vários jurados recuaram visivelmente. Marcos acabará de demonstrar porque era perigoso, não apenas por sua capacidade de violência, mas por sua total incapacidade de reconhecer a humanidade de suas vítimas. Karen Mills tentou conter o dano durante o reexame, mas era irreversível. Marcos havia se condenado com suas próprias palavras, revelando a mentalidade que tornava a violência doméstica inevitável. O julgamento terminou com os argumentos finais que resumiram tudo o que o júri havia aprendido. Sarah Campbell falou diretamente às provas. Senhoras e senhores do júri, Marcus Wellington acredita que seus desejos importam mais do que a segurança da esposa. Acredita que sua raiva justifica a violência. Acredita que seu status lhe dá direito de controlar outro ser humano. As provas mostram exatamente o que acontece quando essas crenças encontram resistência. Mills fez o possível para argumentar dúvida razoável, sugerindo que o caso extraconjugal havia deixado Marcus emocionalmente instável e propenso a más decisões, mas que faltava intenção criminosa. Meu cliente cometeu erros, admitiu Mills. Mas erros não são crimes. Um momento de perda de controle em um casamento difícil não é o mesmo que agressão deliberada. Mas o júri já havia visto provas demais, ouvido depoimentos demais, testemunhado demais do verdadeiro caráter de Marcus para aceitar essa explicação. Após menos de 2 horas de deliberação, retornaram com veredictos de culpado em todas as acusações. Asterisco asterisco culpado de agressão doméstica, asterisco asterisco. Asterisco asterisco culpado de colocar menor em risco, asterisco asterisco. Asterisco asterisco culpado de perseguição, asterisco asterisco. Asterisco asterisco culpado de violar ordens de restrição, asterisco asterisco. Marcos encarou o chefe do júri em choque enquanto os veredictos eram lidos. A juíza Ainsley marcou a sentença para a semana seguinte, permitindo tempo para relatórios prévios e declarações de impacto da vítima. Marcos foi imediatamente reconduzido sob custódia. Seu breve período de liberdade sob fiança terminara oficialmente. Vitória assistiu o marido ser levado algemado, sentindo uma mistura complexa de emoções. O homem que ela amara, ou achará que amava, já não existia. Restava apenas alguém que mal reconhecia. Mas, finalmente, a justiça estava sendo feita. Não apenas por ela, mas por Emma, e por todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos de homens que acreditavam que poder lhes dava o direito de ferir os outros. Eleanor apertou a mão da filha ao saírem do tribunal. Como você se sente? Livre, respondeu Vitória simplesmente. Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. Uma semana depois, a sala da juíza Patricia Ainsley estava novamente lotada para a audiência de sentença de Marcus Wellington. A condenação havia virado notícia nacional, tornando-se símbolo de como o sistema de justiça lidava com casos de violência doméstica envolvendo réus ricos e privilegiados. Vitória sentou-se na primeira fila com Emma nos braços, preparando-se para entregar uma declaração de impacto da vítima que ajudaria a determinar a pena de Marcus. Passará dias escrevendo e reescrevendo suas palavras, tentando capturar não apenas o que Marcus lhe fizera, mas o que suas ações haviam custado à filha. Marcus estava à mesa da defesa, ao lado de Karen Mills, vestindo o mesmo terno amarrotado de todo o julgamento.
3 meses no presídio aguardando julgamento haviam envelhecido visivelmente. O rosto abatido, o cabelo grisalho nas têmporas, as linhas de estresse ao redor da boca que nem os dentes caros conseguiam disfarçar. Mais importante ainda, seu império empresarial havia desmoronado completamente. Durante sua prisão, investigadores federais descobriram que os balanços financeiros da Wellington Tech eram em grande parte fictícios, construídos sobre relatórios fraudulentos a investidores e fundos desviados. A empresa, antes avaliada em 50 milhões de dólares, agora não valia nada. Seus ativos haviam sido apreendidos para ressarcir investidores lesados. A juíza Ainsley chamou a audiência à ordem com a formalidade digna que marcará toda sua condução do caso. Estamos aqui para a audiência de sentença no caso do Estado contra Marcus Wellington. Revisei o relatório pré-sentença, as cartas de caráter e os materiais de impacto da vítima. As partes estão prontas para prosseguir? Ambos os advogados indicaram que sim. Mills argumentaria pela pena mínima, citando a ausência de antecedentes criminais de Marcus e a destruição que a condenação já havia trazido à sua vida. Sarah Campbell, por outro lado, defenderia a pena máxima, enfatizando a gravidade dos crimes e a contínua recusa de Marcus em assumir responsabilidade. O tribunal ouvirá primeiro a vítima, anunciou a juíza Ainsley. Vitória levantou-se lentamente, ema nos braços, e aproximou-se do púlpito. Sua declaração foi breve, mas devastadora em sua honestidade simples. Meritíssima, há 6 meses eu estava neste tribunal, assistindo meu marido mentir sob juramento sobre o que fez comigo e com nossa filha ainda não nascida. Hoje estou aqui como mãe solo, criando minha filha na segurança e paz que deveriam ter sido o direito de nascimento dela. Marcus não apenas me empurrou ao chão naquela noite. Ele empurrou toda a nossa família para o caos e o medo. Emma crescerá sabendo que o pai escolheu a violência quando foi confrontado com a responsabilidade. Ela aprenderá que sua mãe teve que escolher entre permanecer com o agressor ou proteger sua filha. Mas também aprenderá que a justiça existe, que homens ricos não podem comprar sua saída das consequências por ferir mulheres, que o sistema pode funcionar quando pessoas de bem se recusam a desviar o olhar. Foi um argumento competente, mas ignorava o ponto fundamental. Os erros de Marcus foram escolhas que colocaram 2 vidas inocentes em risco. Sarah Campbell levantou-se para responder, com toda a autoridade de seu cargo e sua dedicação pessoal ao combate da violência doméstica. Meritíssima, Marcus Wellington cometeu crimes violentos contra sua esposa grávida e seu filho ainda não nascido. Não demonstrou arrependimento durante o julgamento, continuou a assediar suas vítimas apesar das ordens judiciais e nunca assumiu responsabilidade por suas ações. As perdas financeiras do réu não são punição, são apenas o resultado natural de sua conduta criminosa ser exposta. A verdadeira justiça exige responsabilidade pela violência, independentemente do status social ou das perdas pessoais do agressor. Sarah recomendou a pena máxima permitida por lei estadual, 5 anos de prisão, seguidos de aconselhamento obrigatório e uma ordem de restrição permanente. A juíza Ainsley já havia presidido milhares de sentenças em sua carreira, mas poucos casos apresentaram provas tão claras do caráter de um agressor e da necessidade de consequências significativas. Senhor Wellington, deseja se manifestar antes da sentença? Marcus levantou-se lentamente, os movimentos calculados. Por um momento, Vitória pensou que ele finalmente demonstraria arrependimento genuíno, que reconheceria o mal causado. Mas, em vez disso, Marcus ofereceu uma última demonstração da mentalidade narcisista que o tornava perigoso. Meritíssima, fui destruído por uma acusação vingativa orquestrada pela família poderosa da minha esposa. Perdi meus negócios, minha reputação, minha liberdade, tudo por causa de um momento de mau julgamento em um casamento difícil. Minha filha crescerá sem pai porque a mãe dela escolheu vingança em vez de reconciliação. A Vitória poderia ter buscado terapia, poderia ter tentado salvar nosso casamento, poderia ter considerado o que era melhor para nossa filha. Em vez disso, escolheu me destruir. A declaração era chocante em sua completa ausência de responsabilidade. Mesmo diante da prisão, Marcus não reconhecia que suas ações tinham consequências ou que Vitória tinha o direito de proteger a si mesma e a filha. A juíza Ainsley ouviu sem expressão, anotando no processo. Já havia escutado declarações semelhantes de outros agressores ao longo dos anos, a mesma recusa em assumir responsabilidade, a mesma tendência de culpar as vítimas pelas consequências da violência. Quando Marcus terminou, a juíza deixou as anotações de lado e o encarou diretamente. Senhor Wellington, presido casos de violência doméstica há 2 décadas. Já ouvi todas as desculpas, todas as justificativas, todas as tentativas de minimizar o crime grave de agredir um parceiro íntimo.
Sua declaração hoje demonstra exatamente porque o Senhor continua a representar perigo para sua esposa e filha. O Senhor não mostra arrependimento, não demonstra entender o mal que causou, não indica ter aprendido nada com este processo. O Senhor agrediu sua esposa grávida de 8 meses em um restaurante público. Colocou em risco seu filho ainda não nascido. Violou ordens judiciais destinadas a proteger sua família. E hoje culpa todos, menos a si mesmo, pelas consequências dessas escolhas. A voz da juíza Ainsley carregava a autoridade de anos protegendo pessoas vulneráveis de indivíduos perigosos. O tribunal sentencia 5 anos em prisão estadual pelas acusações de agressão, a serem cumpridos simultaneamente com 3 anos por colocar menor em risco e 2 anos por perseguição. O senhor cumprirá um mínimo de 4 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Após sua soltura, ficará sujeito a 5 anos adicionais de liberdade condicional supervisionada. Está permanentemente proibido de contatar Victoria Sterling ou sua filha, exceto por meio de visitas supervisionadas aprovadas pelo tribunal, e apenas se concluir aconselhamento de controle da raiva e demonstrar reabilitação genuína. O senhor pagará restituição integral por despesas médicas, custos legais e medidas de segurança contínuas necessárias para proteger suas vítimas. O som do martelo ecoou pela sala lotada, como finalidade absoluta ***. Marcos encarou a juíza Ainsley em choque, aparentemente ainda incapaz de compreender que sua riqueza e status não haviam conseguido protegê-lo de consequências reais. Quando os oficiais se aproximaram para escoltá-lo de volta à prisão, ele cometeu um último erro fatal. Sua fúria narcisista, contida durante todo o processo formal, explodiu por completo. Isso é corrupção! Gritou Marcos, debatendo-se contra os oficiais. Eleanor Sterling comprou esse resultado. Victoria é uma mentirosa manipuladora. Senhor Wellington. A voz de aço da juíza Ainsley cortou sua explosão. O senhor está em desacato ao tribunal. Adicionem 6 meses à sentença. Marcos continuou gritando ameaças e acusações enquanto era arrastado para fora da sala. Sua última aparição pública confirmava exatamente o que a acusação havia sustentado sobre seu caráter e perigosidade. Victoria observou o colapso do marido com uma clareza triste. Aquele era o verdadeiro Marcos quando sua fachada cuidadosamente construída era despida. Um homem tão consumido pela ferida narcisista que não conseguia existir quando o mundo se recusava a se curvar à sua vontade. Do lado de fora do tribunal, Victoria falou brevemente à imprensa reunida nos degraus. A justiça foi feita hoje, disse simplesmente. Minha filha e eu finalmente podemos seguir em frente, sabendo que o sistema funcionou para nos proteger quando mais precisamos. 6 meses depois, Victoria recebeu uma ligação do detetive Morrison que forneceu o capítulo final na história de autodestruição de Marcos. O IRS concluiu a investigação, relatou Paul. A Wellington Tech foi construída sobre fraude em larga escala, relatórios falsos a investidores, desvio de fundos de pensão, sonegação fiscal que já dura anos. Ele não era apenas um agressor doméstico, Victoria. Era também um criminoso do colarinho branco que roubou milhões de pessoas que confiavam nele. A notícia deveria ter sido chocante, mas Victoria sentiu apenas um reconhecimento cansado. A disposição de Marcos em abusar da esposa fazia parte de um padrão maior, a crença de que tinha direito a tudo o que desejava, não importando quem fosse ferido. O que isso significa para a sentença dele? Perguntou Victoria. Os promotores federais estão preparando acusações adicionais. Ele pode pegar mais 10 a 15 anos além do que já cumpre por tê-la machucado. Victoria desligou o telefone e olhou para Emma, agora andando e balbuciando suas primeiras palavras. Sua filha cresceria sabendo que o pai estava na prisão, mas também cresceria em um lar cheio de honestidade, respeito e amor verdadeiro. 1 ano depois daquela noite no ***Chatial Laure ***, Victoria havia construído uma nova vida, menor em aparência, mas infinitamente mais autêntica do que seu casamento jamais fora. Voltou a trabalhar em meio período como defensora de vítimas, usando suas habilidades jurídicas e sua experiência pessoal para ajudar outras mulheres a navegar no processo complexo de escapar de relacionamentos abusivos. Ela manteve o nome fenizado, ***Sterling Wellington ***, não por apego a Marcos, mas como um lembrete de sua própria força e sobrevivência. Emma cresceria conhecendo seu nome completo e sua história completa, entendendo que sua mãe havia escolhido coragem em vez de conforto, verdade em vez de mentiras convenientes. No primeiro aniversário de Emma, Victoria estava no mesmo hospital onde sua filha havia nascido, voluntariando com outras sobreviventes de violência doméstica.
O trabalho era difícil, mas significativo. Ajudar mulheres diante das mesmas escolhas impossíveis que ela própria enfrentará naquela noite no restaurante. Emma cambaleou até ela com um livro ilustrado, os olhos escuros brilhando de curiosidade pelo mundo. Vitória levantou a filha para o colo e abriu o livro na primeira página. Era uma vez uma menininha cuja mamãe a amava o bastante para mantê-la segura, não importava o custo. Emma gargarejou alegremente, sem compreender as palavras, mas respondendo ao amor e à segurança na voz da mãe. Do lado de fora da janela do hospital, a cidade se estendia até o horizonte, cheia de possibilidades e promessas. Vitória havia aprendido que o amor não era aceitar tudo ou perdoar todas as traições. Às vezes, amor significava ter coragem de dizer basta, de escolher a segurança acima das expectativas sociais, de proteger o inocente mesmo quando isso partia o coração. Enquanto lia para a filha a luz suave da tarde, Vitória sabia que ambas estavam exatamente onde deveriam estar, livres, seguras e cercadas por pessoas que entendiam que o verdadeiro amor significava nunca ter que escolher entre sua segurança e seu valor. A justiça havia sido feita. Mas, mais importante ainda, uma nova vida havia começado, construída sobre a verdade, a coragem e o amor feroz de uma mãe que escolhera o futuro da filha em vez do conforto do agressor. Emma virou a página com dedinhos curiosos, ansiosa pelo próximo trecho da história. Vitória sorriu e continuou lendo, sabendo que os melhores capítulos de suas vidas ainda estavam por vir.